E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor de Educação Física, nutricionista Diego Freitas, e hoje vou estar retomando aqui mais uma aula do nosso curso. Vou falar sobre as variáveis do treinamento, né, as possibilidades de variáveis. Eu não vou tomar um esporte específico nessa aula, eu vou falar de um modo geral, quais são as principais possibilidades de variações, e aí serve para todos os esportes, tá? Eventualmente eu não vou esgotar esse assunto, que ele é praticamente inabarcável, e assim, essas possibilidades de variáveis, elas tendem ao infinito, tá? Como eu vou mostrar. Mas eu vou falar as principais, as mais usadas, os métodos mais clássicos, as combinações mais clássicas, né? E no final eu vou falar um pouquinho de alguma das metodologias que eu uso na corrida, tá? Vou falar brevemente isso nesse vídeo. E depois eu vou focar três aulas meio que bônus, né? Sobre treinamento de força, sobre hipertrofia e as variáveis do treinamento de força. Como eu venho abordando nesse curso, eu não vou falar qual é a melhor metodologia, a melhor forma de você trabalhar a variável, né? Como se assim, como se houvesse o tempo ideal de intervalo, o número de repetições ideal, o número de séries ideal. Não é isso, tá? Para mim, eu acho que isso não é aprender, isso é você ficar cada hora sai um artigo falando uma coisa, uma hora o tempo de intervalo bom são 30 segundos, outra hora o tempo de intervalo bom são 2 minutos, e aí fica essa discussão, você não quer saber nem qual é o melhor, quer saber qual é o último artigo, né? O último artigo que saiu agora em 2021 fala que o melhor é 30 segundos. Mas saiu um agora, essa semana, falando que é 2 minutos. Então, quer dizer, isso é uma discussão que pra mim, eu acredito que isso nem é ciência, né? Quem conseguiu compreender as minhas últimas aulas sabe do que eu estou falando, né? Eu tenho até outras aulas no outro canal que eu falo mais sobre filosofia, epistemologia, eu entro mais a fundo nessas questões da discussão sobre o que é ciência, eu explico um pouco melhor essas discussões. O objetivo não é saber qual é o melhor, mas entender o que vai acontecer fisiologicamente você usando um intervalo mais curto, entender fisiologicamente o que pode acontecer você utilizando um intervalo mais longo, né? E a partir daí dar possibilidades ao profissional gabaritado de escolher entre essas possibilidades, né? Não só tempo de intervalo, estou usando aqui como exemplo, né? Número de séries, ordem dos exercícios, seleção de exercícios, enfim, são infinitas variáveis, infinitas não, o número de variáveis é finito, né? Mas são diversas variáveis, tá? Que, assim, tem muitas possibilidades e o objetivo não é ficar apontando qual é melhor, qual é pior, qual tá certo, qual tá errado, mas é dar a vocês a possibilidade de utilizar, inclusive, de diferentes estratégias. Eu acho que o principal com relação a essa parte agora que a gente já está entrando na prescrição, não é saber qual é o melhor, é saber qual é o mais adequado, o mais ajustado para determinada situação real, determinado indivíduo, né? É aquilo que eu falo. A ciência, ela trabalha com um conhecimento genérico. Esse qual é o melhor, né? Esse melhor seria para um indivíduo padrão. Mas esse indivíduo padrão não existe. O que existe são seres humanos normais. São seres humanos com dificuldades, com problemas, com lesões. E aí você vai ter que identificar o melhor para esse indivíduo real que você trabalha com ele. E não esse indivíduo genérico com que a ciência trabalha. Né? Fez um estudo lá com 400 e pegou a média. O indivíduo real que você trabalha não é essa média. Agora, eu quero que vocês, se vocês aprenderem só isso nesse curso, vocês já vão aprenderem muito. Né? Vocês têm que aprender essa média, o que esses estudos trabalham, o que a ciência trabalha, né? É o que eu digo, é como se a ciência fosse uma realidade paralela. Você vai nessa realidade paralela, aprende essa média, com base nessa média o outro conjunto de conhecimentos de outras áreas, até inclusive, e aí você adequa essa média a esse indivíduo real que você trabalha. Essa média na aplicação real vai ser às vezes um pouco a mais, vai ser às vezes um pouco a menos. Às vezes você vai usar a média, né, o que os estudos dizem exatamente. Às vezes você vai fazer ajustes a depender desse indivíduo real, né? O indivíduo real ele é sempre mais complexo do que a quantidade de dados que um estudo científico traz. Por que eu estou trazendo essa introdução até um pouco chato? Talvez eu já falei isso nos outros vídeos, né? Eu acabei até ficando um tempo espaçado aí, né, das últimas aulas. Eu peço até desculpa porque realmente eu fiquei envolvido com o curso e eu tô escrevendo um livro também. Enfim, como o canal acaba que não é o canal não é monetizado, porque não é um canal grande, então eu acabo despendendo tempo, né? E aí quando as outras coisas apertam, acaba faltando, né, tempo para abastecer aqui o canal. Eu já deixei montado 3, 4 aulas agora para tentar postar um vídeo por semana. Vamos ver se eu engreno. A minha meta seria postar um vídeo toda semana, né? Mas enfim, é importante vocês terem essa consciência, né? O objetivo aqui não é de saber ensinar qual é o melhor, qual é o pior, mas ensinar quando você pode usar cada uma e quando você não deve usar cada uma, né, dessas variações, dessas possibilidades, né? Essa questão às vezes de qual é o melhor, às vezes limita muito o profissional. O profissional fica limitado a passar aquilo, se ele passa outra coisa parece que está passando errado, e não é isso, gente. Há situações que às vezes o que seria errado para um passa a ser certo para outro. Então isso é fundamental a gente entender. A gente nunca se privar, não, eu nunca vou usar esse método. Tá, tudo bem, pode até ter um método ou outro que você nunca vai usar, que você não gosta. Mas assim, pode haver uma possibilidade que aquele método que você usa menos, ele seja importante dentro de uma variação, dentro de uma questão motivacional, uma questão cultural daquele aluno, né? A questão cultural também está envolvida, como eu falei na última aula sobre princípios de treinamento de força. Beleza, pessoal? Então, vamos lá.
avançar aqui, vou pedir vocês para seguirem o canal, curtir, comentar e compartilhar, né, para que o vídeo seja mostrado para mais pessoas, quem sabe mais gente engajando, mais gente assistindo, aí eu consigo dar um ritmo melhor aqui aos vídeos, beleza? Então tem a minha formação, isso eu já explico lá na primeira aula, vou passar rapidamente, tá? Então aqui seria o nosso cronograma, a gente está nesse módulo 4 aqui, tá? Nesse módulozinho 4, eu vou estender umas 4 aulas, tá? Porque hoje eu vou falar de um modo geral, de um modo genérico, e um pouquinho da corrida no final, e eu quero fazer umas 3 aulas explicando a parte da hipertrofia, do treinamento de força, tá? Explicando aí de como modular essas variáveis, beleza? E aí praticamente a gente vai fechar uma primeira parte do curso sobre exercício. E aí eu vou entrar numa segunda parte falando mais sobre nutrição. Se você é nutricionista e está assistindo, essa primeira parte foi fundamental para você entender, né? Entender essa base fisiológica, metodológica do exercício, para aí assim a gente entrar na parte da nutrição e vai ficar muito mais fácil, vocês vão ver que fica muito mais fácil. Então, esse seria o cronograma, né? Eu já expliquei, a gente vai fechar um pouco mais nessas dois primeiros tópicos ali na aula de hoje, e os outros 2 tópicos eu vou falar mais nas outras aulas desse módulo. Então, sempre lembrando, né, a nossa metodologia aqui do curso, como eu explico isso mais no primeiro slide, mas vou reforçando, eu vou trabalhar mais a base do conhecimento, né, os fundamentos, e as atualizações elas entram contextualizadas a partir da base, então você consegue compreender muito melhor, e não o contrário, você ficar trabalhando na atualização científica como se o cara já soubesse tudo, e você só faz o cara não entender absolutamente nada e ficar completamente perdido. Por quê? Porque as atualizações mudam o tempo todo, então o cara sem uma base para compreender essas atualizações, ele simplesmente não entende nada, e é exatamente isso que a maior parte do sistema educacional hoje faz, tornar o estudante mais perdido do que sabendo alguma coisa. E nesse curso aqui a gente faz justamente o contrário. Então a educação para mim é mais fundamentos sólidos e menos modismo. Então vamos lá, preparado aí para a pílula, para entender o que o pessoal mais complica, aqui a gente descomplica. Então vamos lá. Variáveis metodológicas do treinamento. Primeiro eu vou explicar fatores a se considerar, porque você tem diversas variáveis, né? Tempo de intervalo. Tá, mas por que eu vou usar um curto ou longo? Número de séries. Por que eu vou usar 10 séries com um indivíduo e vou usar só 2 com o outro? É isso que eu vou dar essa base aqui. Não existe uma resposta fechada, tá? Existem indicadores, e aí a partir desses indicadores vocês vão avaliar qual é o perfil do indivíduo a quem você vai prescrever, e aí sim você vai usar ou 10 séries, ou 20 séries, ou 2 séries, ou uma série. Às vezes se o indivíduo fizer uma série, se for esse magrinho que tá aí, né? Uma série às vezes para ele vai dar resultado. Então é isso que você precisa entender, não existe certo e errado, existe adequado e inadequado. Se eu passar uma série para aquele grandão ali do outro lado da foto, pelo contrário, o indivíduo vai destreinar, né? Então é isso que eu quero que vocês peguem, porque hoje eu vejo muito essa discussão, aquela discussão, o ou faz bem ou faz mal, né? O ou faz bem num dia, faz mal no outro, faz bem no dia. E a ideia não é essa, é saber quando faz bem e quando faz mal, para quem faz bem, para quem faz mal, né? É isso que eu quero que vocês entendam aqui. Então vamos lá, primeira coisa é o nível de treinamento, né, como já demonstra ali essa foto. O indivíduo mais treinado, né, a gente tem o princípio da treinabilidade, né, eu acho até que eu nem falei na última aula, mas ele está um pouco implícito, né, nos outros. Quanto mais treinado esse indivíduo mais ele resiste ao treinamento, menos dano ele sofre e mais ele precisa de acumular fadiga, né, de sofrer sobrecarga ali, de sofrer trabalho, exercer trabalho para ter resultado. Né, ele já está no limite ali da fisiologia humana, o indivíduo mais treinado. É lógico que existem vários graus, né? Eu vou sempre tipificar no indivíduo treinado e o destreinado para servir de parâmetro comparativo, mas você sabe que existe indivíduo em vários graus, né? O intermediário 1, 2, 3, enfim, vários graus aí de intermediários, tá? Mas de uma maneira geral, esse indivíduo mais treinado, ele precisa de mais desgaste, sofre menos desgaste e recupera mais rápido, porque ele sofre menos desgaste também. E ele está mais condicionado, ele recupera mais rápido. Quer dizer, ele precisa treinar mais. Por isso que você vê um corredor de rua profissional treinando 8 vezes por semana, 9 vezes por semana. Mas, às vezes, um treinador, atletas profissionais que treinam 2 vezes ao dia. Você vai passar isso para um destreinado? Isso é absurdo, né? O cara destreinado treinar 2 vezes por semana, já tá bom. Agora o cara treinado, às vezes ele treina 2 vezes ao dia. Então, quer dizer, o que vai determinar se esse cara treina 10 vezes por semana ou 2 vezes por semana? O nível de treinamento. Quanto mais treinado, mais ele vai exigir. Diego, isso não tem como eu quantificar, tem que saber quem é esse indivíduo. E aí, não sei se a gente passa aqui depois uma aula só de avaliação pra gente entender. Isso aí é no feeling, é no dia a dia, nas avaliações, tá? É no feedback, na troca. Ele vai progredindo, à medida que ele vai progredindo, você vai inserindo uma sessão a mais, uma série a mais, uma repetição a mais, uma carga a mais, e aí você vai pegando esse feedback, tá, pra fazer. Mas é por nível de treinamento. Um indivíduo destreinado 2 vezes por semana ele já sente resultado. Aí você passa para 3 e assim sucessivamente. Ao longo dos anos, se é que esse indivíduo vai chegar num nível de treinamento profissional, aí você vai aumentando. Normalmente não chega. Para a maior parte das pessoas, em geral, de 4 a 5 vezes é o ideal. O emagrecimento pede um pouquinho mais, às vezes 6 vezes. Se o cara conseguir fazer um pouquinho todo dia, 7 vezes. Mas lógico, não vai ser 7 dias intenso. Aí você vai modular isso aí, vai periodizar isso aí, né? Provavelmente eu vou falar uma aula sobre periodização
Então a gente vai modulando isso daí, não vai ser todo dia igual, todo dia a mesma coisa, todo dia intenso, mas para emagrecimento exige um pouco mais. A hipertrofia, se você fizer 3 vezes bem feito, né, um indivíduo mais bem treinado, aí chega em determinado nível, ele já tem que fazer 4, 5, às vezes 6, então quer dizer, isso aí você vai modulando a depender dos objetivos, né? Como eu vou trazer um tópico aí sobre objetivo e também o nível de treinamento, como fala esse tópico, né? A fase do treinamento também vai modular. Aí a gente vai ter que, não falei ainda de periodização, né? Mas provavelmente vou adicionar uma aula. Existe uma fase mais de base, onde você trabalha mais o volume, trabalha mais um condicionamento geral, e existe uma fase mais específica, onde você diminui um pouco o volume ou aumenta um pouco a intensidade. Existe uma fase de treinamento reduzido, onde você diminui o volume. Existe uma fase de recuperação, existe uma fase de avaliação. Então essa fase do treinamento, se ele está próximo da competição, se é antes da competição, se é depois da competição, isso vai definir, tá? Para determinar, pessoal, presta atenção que eu estou falando o que pode influenciar, mas eu não vou conseguir determinar aqui. Para determinar, eu preciso de uma situação real montada, tá? Não consigo determinar, eu só estou falando mais ou menos o que vai influenciar aqui. A frequência do treinamento, né? Com que frequência esse indivíduo consegue treinar? Porque às vezes esse indivíduo consegue treinar todo dia. Aí você às vezes diminui um pouquinho o volume para ele treinar todo dia, ou diminui a intensidade, ou alterna volume e intensidade. Às vezes esse indivíduo só consegue treinar 2 vezes por semana, aí você aumenta o volume para compensar, principalmente se for um indivíduo mais bem treinado. Né, isso tudo tem que estar bem alinhado. O objetivo, como eu falei, né? Se for um objetivo, de repente, de manutenção, você não precisa forçar tanto, 2, 3 vezes, dependendo do nível de condicionamento. Se for um indivíduo mais fortão, igual aquele cara ali, 2 vezes, não vai manter ele. Ele precisa de 4, 5 vezes para manter. Né? Então, quer dizer, depende do nível desse cara. Essas variáveis, elas estão interconectadas. Vamos prestando atenção, tá? Elas estão interconectadas. É a questão da individualidade. Tem gente que já responde mais ao exercício, tem gente que responde menos. Tem gente que sente mais o treinamento, então precisa dar mais recuperação. Né? Eu já trabalhei com atletas que quando ele fazia uma prova intensa, às vezes ele precisava de uma semana para se recuperar. Não tô brincando, o cara ficava dolorido 1 semana. E tem atleta que faz uma prova, no dia seguinte ele tá treinando normal. Um pouco fadigado, tudo bem, mas tá fazendo um treino lá, regenerativo. Treinou, fez a competição no domingo, na terça-feira já tá treinando forte. Vai do indivíduo, também. Junto com o nível de treinamento, também influencia. Então, quer dizer, é uma interconexão, como eu venho dizendo, né? Logística. Você precisa compreender a logística, né? Não adianta você querer que esse cara treine todo dia, sendo que a logística dele não permite. Então isso também vai influenciar na sua prescrição. É uma das coisas que o profissional mais negligencia, a logística desse indivíduo. Até no salão de musculação, eu penso na logística. Se o aparelho está perto, se o aparelho está longe. Porque às vezes eu quero conjugar um braço e perna, que eu gosto, às vezes fica difícil, né? Porque os aparelhos em academia normalmente ficam separados por região. Então, quer dizer, o que eu acho até um pouco equivocado, né? Se você quiser trabalhar um método diferente, você não consegue. Né? Até um pouco, a academia é um pouco viciada nessa questão de o jeito certo de malhar, como se só tivesse um jeito certo. Se eu pudesse trocar, não, eu quero fazer um treino agora que trabalhe mais o cardiopulmonar, alternando braço, perna, abdômen. Isso é mais difícil você fazer nas academias devido à localização dos aparelhos. Então você tem que começar a inventar exercício, trazer peso, mas enfim. Essa logística também é fundamental, né? Então, quer dizer, você, até na prescrição do próprio seleção dos exercícios, isso é fundamental. Um indivíduo iniciante, às vezes você vai passar um exercício complexo, que ele vai conjugar aparelho e ajustar e levantar o cross e não sei o que, o cara não consegue fazer. Não é o exercício em si, mas só a preparação daquele exercício já é um exercício e o cara acaba não fazendo. Então, isso tem, são detalhezinhos, gente, que às vezes a teoria não pega, mas que a gente tem que estar ligado, né? A motivação é importante, às vezes o cara gosta de um determinado exercício, né? Esses dias mesmo veio uma aluna e falou pra mim, Diego, eu queria fazer aquele exercício na corda. Eu não sei se eu ia passar na próxima série dela, mas ela pediu, então o que custa? Se eu sei que ela tá motivada pra fazer o que ela gosta de fazer, né? Então, se encaixar, lógico que eu não vou passar uma coisa que não tem nada a ver, muitas vezes eu digo não, e explico pro aluno, o aluno entende, mas nesse caso eu acho que não tem problema algum. O aluno gosta de fazer, quer fazer, se sente motivado em fazer, você aproveita isso e prescreve, por que não? Né? Então tem que ser uma série motivacional também, às vezes muda, essa questão metodológica que eu falo, essa coisa do treino certo também, como se só tivesse um treino certo, né? O cara repete muito o mesmo método, a mesma metodologia, o mesmo tempo de intervalo, isso fica muito chato, fica muito monótono, o cara não progride, porque ele já tá com, perdão do termo aí, já tá de saco cheio de fazer aquilo. Então é preciso motivar, é preciso variar. E a criatividade com moderação, como eu sempre falo, né? Usa a criatividade, mas sempre baseado fisiologicamente, baseado nos princípios de treinamento, baseado na fisiologia, sabendo o que está fazendo. Não vai inventar essas maluquices aí que a gente vê nesses vídeos de internet, não. Com moderação. Então vamos lá, as principais variáveis, né? Primeiro a gente fala de intensidade, é uma das principais variáveis do treinamento. E aí, uma coisa que você pode utilizar para modular essa intensidade é o perfil metabólico do exercício. A gente sabe que o exercício mais intenso, aquele que vai te levar à fadiga com 10 segundos, ele tende a ser um metabolismo de força, né, de fosfocreatina. Aí tem o metabolismo anaeróbico, é o que a gente chama de treino de HIIT, né, que seria ele de 1 minuto, 1 minuto e meio, 30 segundos. E o exercício aeróbico seria um exercício mais de volume. É uma das maneiras de você modular essa intensidade.
Embora no treinamento de força você trabalhe sempre ali no ATP-CP, mas você também trabalha um pouco mais de força, né, ou um pouco menos de força, mas sempre trabalhando força. Quase sempre, pelo menos, eventualmente você trabalha ali um anaeróbico, mas dificilmente você vai fazer um aeróbico fazendo treinamento de força, né? Até faz um circuito, mas acaba sendo bastante anaeróbico também, né? Vai ser uma coisa meio misturada, um circuito na musculação, na verdade vai trabalhar um pouco de tudo. Não vai trabalhar um condicionamento aeróbico isolado, como se, por exemplo, vai fazendo numa corrida, você vai tender a uma corrida de 5 km, ele tende a ser muito mais aeróbico e muito menos anaeróbico. Né? Então essa é uma das formas de você modular a intensidade, isso porque eu estou falando de uma maneira geral. Tá? A nível de treinamento de força, por exemplo, você modula essa intensidade muito mais por repetição, por zona de repetição, né? Por intensidade ou por tempo também. Mas enfim, eu estou falando de um modo geral. E aí você regula o volume. O volume tem muitas maneiras de você manipular esse volume, né? Número de séries, número de repetições, número de exercício, tempo de intervalo, né? Se você dá um tempo mais curto de intervalo, o indivíduo tende a ficar mais fadigado e vai fazer um volume menor. Se você recupera mais, ele tende a, né, aumenta o tempo de intervalo, ele recupera mais, ele consegue fazer mais repetições às vezes, então você aumenta. É uma maneira de você, às vezes, aumentar o volume sem mexer propriamente dito na prescrição ali de série, de repetição. Então essas são as variáveis que você mexe com o volume. Ah, mas como é que eu faço para escolher qual volume? Aí você vai lá olhar aquela slide anterior e vai saber. Quando você usa um número mais baixo de séries, o número de repetição, ele já é uma variável de intensidade também. Se você bota uma repetição mais baixa para trabalhar com carga mais alta, ele aumenta muito a intensidade. Né? Então, quer dizer, é aquilo que eu falei, essas coisas elas estão interligadas uma com a outra. Eu estou elencando aqui as possibilidades. Né? Não tem como dizer qual é o mais certo, qual é o errado. Enfim, isso aí é só a situação real no esporte, no indivíduo, que vai dizer, né? A frequência, ela pode ser diária ou semanal, né? Aquilo que eu falei, 2 vezes por dia, ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, mas você vai determinar uma frequência. A seleção dos exercícios, você vai escolher a ordem dos exercícios, né? A velocidade da ação muscular, o tipo de ação muscular, né? Ação concêntrica, excêntrica, são possibilidades também da gente trabalhar. A recuperação ativa ou passiva. Né? Na musculação a gente acaba usando muito a recuperação passiva, mas você pode botar o indivíduo para fazer um aeróbico. Eu viro e mexo, eu faço muito uma série que é um bloco de exercícios em circuito, 3 exercícios em circuito, faz 3, 4 minutos de aeróbico, volta, faz 3, 4 exercícios de musculação, vai lá no aeróbico, 3 minutos. Então quer dizer, isso é uma recuperação um pouco mais ativa. A recuperação ativa às vezes você usa muito mais na corrida, né? O cara às vezes ou recupera caminhando, ou recupera trotando. Alguns esportes utilizam mais essa recuperação ativa. Às vezes é muito cultural, tá, pessoal? Às vezes a gente fica achando que é muito fisiológico, não, mas é cultural. Simplesmente, em alguns esportes você tem a cultura de descansar parado e no outro você tem a cultura de descansar ativo. Às vezes é uma questão fisiológica que está envolvida, às vezes não. Condições ambientais acabam influenciando também, isso a gente não vai modular, mas modula o treino, está influenciando o treino. O terreno. Às vezes você consegue, por exemplo, escolher um terreno, né, para fazer um treino de corrida na subida, na areia, né, pessoal? Aqui eu tô falando mais da musculação e da corrida, que são os esportes que eu tenho mais experiência, né? Mas outros esportes também vão estar englobando isso daqui. Aí os exemplos seriam outros, mas enfim, se for o seu caso, se você trabalha com outros esportes, você vai tentando fazer aí as conexões, as analogias, as correlações. A temperatura influencia demais, né? A gente está chegando no verão agora no Rio de Janeiro, então, pô, tá começando a esquentar, não dá para manter o mesmo pace, né? Então tem que ter um pouco de cuidado com isso, baixar um pouquinho o pace na corrida nesse verãozão maluco aí. A umidade também influencia. Enfim, tem outras condições ambientais que vão influenciar, né? Altitude, por exemplo. Estou citando aqui é aquilo que eu falei. Estou citando aqui o principal. Né? Não tem como citar todas essas possibilidades variáveis, porque você começa a entrar quase no infinito aqui. Então eu vou colocar as principais, as mais utilizadas, e aí depois eu coloco um pouquinho da corrida e vou trabalhar um pouco mais a musculação nas próximas aulas. O estado nutricional também acaba influenciando, né? Que eu vou falar mais na segunda parte do módulo, se você vai alimentado ou em jejum, já influencia na intensidade desse treino, já influencia no volume, porque se você está alimentado, provavelmente você vai conseguir fazer um volume maior, né? Uma intensidade mais forte. O durante também é uma variável. Se você vai fazer um treino longão de corrida, você geralmente vai ter que colocar alguma coisa, né? Um carboidrato ali durante, uma hidratação. Então você também está influenciando nas outras variáveis. É aquilo que eu digo, isso está interconectado. Por isso, para escolher determinadas variáveis, você vai ter que automaticamente escolher outras, né? O pós-treino também para ajudar na recuperação ou não, aí tem a ver com a frequência, se o indivíduo vai treinar logo no mesmo dia, geralmente você vai colocar um pré-treino ou não, às vezes existem algumas estratégias mais avançadas, né, que o cara faz primeiro um treino leve e aí vai em jejum para o segundo treino mais intenso, ou ao contrário, faz um treino mais intenso, mantém o jejum e faz um treino mais leve, né? Agora, você não vai combinar um jejum com 2 treinos intensos em sequência, isso, pelo menos até hoje a literatura não mostra, né, não sei se seja um super, ultra, mega atleta aí, né, não sei, mas você não vai fazer isso com o indivíduo intermediário em hipótese alguma, então quer dizer, você tem que saber como combinar essas variáveis, né?
A hidratação também, né, geralmente é recomendado. Já ouvi falar em treinos sem hidratação também, o pessoal inventa de tudo, com responsabilidade, né, entendendo a fisiologia, entendendo o que é o indivíduo, por que não? Pode. Isso tudo você pode combinar, né, pessoal? É aquilo que eu falo, não tem certo e errado. Depende em quem você vai variar, modular isso aí. O indivíduo tem que ter muito mais cuidado, vai muito mais devagar, muito mais leve, experimenta muito menos. Já o indivíduo mais avançado, aquele indivíduo que você conhece, você sabe que ele aguenta, né? Tem assim, tem aluno, tem atleta que você sabe que ele aguenta, você dá, bota o treino porrada ali pra ele, ele suporta. Tem indivíduo que não suporta. Então você vai conhecendo o aluno, o indivíduo. É aquilo que eu falo. Você tem que trazer para a situação real, para você saber como é que você vai utilizar cada uma dessas variáveis, beleza? Então, com relação aos métodos, né? O método é o quê? O método é uma combinação dessas variáveis. Quando você combina um determinado número de repetição, um determinado número de séries, um determinado número de tempo de intervalo, por exemplo, um drop set. Um drop set é você fazer ali uma série na sequência da outra, diminuindo um pouco a carga, você combinou um X de intensidade, com X volume, com X número de séries. Quer dizer, o método é um pré-moldado dessas variáveis. Agora, você pode modular, você pode seguir um método clássico, ou você pode, a partir das variáveis, escolher ali, a partir dos princípios de treinamento, o que é mais adequado para aquele indivíduo. Né? Então, quer dizer, o pessoal fica muito hoje numa discussão que eu acho que é totalmente assim, aplicando errado, né? Fala, não, tal método não foi cientificamente comprovado. Como assim não foi cientificamente comprovado, pô? Foi comprovado, aquilo que eu falo, foi cientificamente comprovado que você pode atravessar a rua? Não, não foi, né? Você deixa de atravessar a rua por causa disso? Esses princípios do treinamento são a base da fisiologia, do treinamento. Então, quer dizer, se você vai aliar aqueles princípios a determinadas prescrições, né, não é todo método que vai estar no comprovado cientificamente. Até porque, assim, você tem um estudo sobre aquele método 2 ou 10 ou 20, não quer dizer nada que está comprovado cientificamente. A noção de comprovado cientificamente não se aplica dessa forma. As pessoas, o problema é o seguinte, os próprios acadêmicos já não sabem mais o que é comprovado cientificamente. Você tem estudos experimentais que testaram aquele modelo ali, deu certo, deu errado. Agora, existe essa possibilidade de modelos é infinita. E você não tem que ficar esperando sair um estudo científico. Lógico, se for uma coisa muito ousada, sei lá, você vai ter cuidado em testar. Eu vou testar um método novo numa gestante. Não, peraí, cuidado, né? Atenção. Agora, se o drop set fala para você fazer 7 repetições, você quer fazer 8. Não posso porque não foi comprovado cientificamente. Pô, isso aí não tem pé nem cabeça, não. A terminologia está sendo usada de maneira equivocada. Né? Muito porque esse profissional ele quer usar do gabarito dele científico para servir de autoridade, para ele ter uma autoridade, para ele impor uma autoridade, muito mais do que fazer sentido fisiológico, científico, ou da própria base do treinamento, né? Daquilo que eu falei da lógica, você vai seguir uma base teórica. Quer dizer, você pega esses modelos clássicos e você pode fazer os ajustes em cima daqueles modelos que estão... Na verdade, você sempre faz esse ajuste. Porque quando esse profissional fala que foi comprovado para aquele indivíduo treinado lá. Foi comprovado para o indivíduo que você está fazendo? Não foi comprovado. Então, nunca foi comprovado para o indivíduo que você está testando. Né? Então, sempre, é aquilo que eu falo, sempre tem essa adequação. Só que o cientista hoje ele ignora que há essa adequação como se a ciência fosse uma realidade e em vez dele adequar a ciência à realidade, ele quer adequar a realidade à ciência, quer fazer o contrário. Você quer pegar toda a água do mar e quer enfiar dentro de uma caixa, em vez de pegar a caixa e servir um pouco de água do mar. É o contrário, né? Ele quer inverter a situação, né? Inverter a lógica. A ciência é um modelo hipotético que você vai adequar à situação real, e não o contrário. Então, quer dizer, aquilo que eu falo, é sempre com muita responsabilidade, sempre com entendendo. Esse conhecimento do genérico científico, ele é super importante, eu trago aqui para vocês, estou trazendo, mas ele não pode ser uma forca, né, uma camisa de força, que você não consegue adequar no seu indivíduo e fica dependente totalmente de adequar uma coisa que não é adequada, porque sempre vai ser diferente. A situação real ela nunca vai ser igual ao científico. Então você fica numa ilusão de que aquele método foi validado cientificamente para aquele público. E não foi para outro público. Sempre há essa adequação. Essa adequação é maior ou menor. Lógico que você tem que ter essa compreensão de quando é maior e de quando é menor. Tá, pessoal? É isso que eu quero entender para vocês. Eu tô falando essa observação somente por causa dessa discussão de método, que o pessoal fica muito nisso. Esse método foi aprovado cientificamente? Você pode fazer? Esse método não foi aprovado? É lógico que há métodos inadequados que você não deve fazer, mas há métodos que os estudos demonstram de um jeito, mas que você vai precisar fazer ajustes na prática. É isso que eu tô querendo dizer. Você não precisa ficar engessado aquele modelo exatamente como está no artigo ali, porque isso é não entender o que é ciência, não entender nada. E praticamente todos, infelizmente, cientistas hoje trabalham assim e eles não sabem o que estão falando. Não é isso. Se você vier acompanhando lá, né, desde o início do curso, você vai entender o que eu estou falando. Então, se você não está entendendo por que eu estou falando isso, volta lá, assiste as primeiras aulas e aí você vai entender. Então, no início, foi sempre a partir de tentativa e erro, né? Os treinadores, eles viam que dava certo e começavam a manter, a fazer, né? E assim surgiram os primeiros métodos. Hoje em dia é um pouco mais ao contrário, né? É uma revolução metodológica, a gente pode dizer. Primeiro, os acadêmicos formulam hipóteses, testam cientificamente e depois as pessoas começam a fazer. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Pode dar certo, pode dar errado dos dois jeitos, tá, pessoal? É isso que eu tô falando. Uma coisa não impede a outra. É sempre com consciência, se baseando nesses princípios fisiológicos, teóricos, e você vai tentar na prática e vai ajustando, enfim, isso faz parte.
Não quer dizer que esses métodos que são teorizados cientificamente primeiro, eles dão mais certo do que os que são fabricados na prática. Olha, se eu for falar aqui na real, eu acho que esses métodos, essas ideias dos cientistas, a maioria dão errado. Cientista, quando tem ideia, quase sempre dá errado. É porque a história da ciência não conta os erros científicos, conta só os acertos. Então dá a impressão que a ciência sempre acerta. Não, é justamente o contrário. A ciência erra infinitamente mais do que acerta. Só que os acertos ficam e os erros vão embora. Né? É aquele exemplo que eu dei. Eu me formei em educação física, 5 anos depois, todas as variáveis já tinham mudado. O intervalo bom era curto, passou a ser longo, não podia fazer repetição, muita repetição para hipertrofia, agora pode. Tinha que chegar a fadiga, agora não precisa mais. Todas as variáveis, em menos de 5 anos, todas as variáveis mudou. Então, quer dizer, a gente pega só o que deu certo na ciência, parece que ela sempre acerta. Mas não é assim. Ela erra muito mais do que acerta. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Encheriam bibliotecas se a gente fosse fazer a história dos erros científicos. Acerta ali 1%, 2%, 5%, dependendo da área. Mas isso que acerta é o que fica. Esse movimento da ciência vai se construindo esse conhecimento. Lógico, aí você vai se apegando ao que fica. Eu não estou aqui denegrindo a imagem da ciência, dizendo que não tem que usar. Não, muito pelo contrário, tem que usar. Agora, é saber usar, saber adequar, saber ajustar, entender até que ponto ele serve ou não. Senão ele vira uma camisa de força. E você vira um papagaio repetindo o que o pessoal, os cientistas estão falando, e você não está sabendo aplicar aquilo na sua realidade, aplica tudo errado. Porque sempre precisa desse ajuste quando você passa da ciência para aplicar, né, na realidade. Então existem essas duas possibilidades de surgir um método. Ou ele surge teórico e vem para a prática, ou ele surge na prática e depois as pessoas testam teoricamente. E quais são as principais metodologias? Você tem basicamente duas divisões de método. Ou o método é contínuo, né, e aí a gente chama de contínuo aquele que vai entre 92% da frequência cardíaca até 60%. 60% já é bem leve para o indivíduo treinado, tá? Geralmente vai ser mais do que isso, vai ser 80%, 90%. Mas sem indivíduo treinado você pode fazer até um contínuo com 60%, mas geralmente é mais, a depender do esporte também, lógico. Mas é aquele treino contínuo, que você vai do início ao fim mantendo o estímulo. E tem o treino intervalado, que você alterna uma hora de estímulo, e aí você, no mínimo 90%, né? Pode ser um pouco menos, mas de uma maneira geral, pelo menos 90% para cima da frequência, e a recuperação é de 60% para baixo. Tá? E aí você oscila mais, né? Você vai lá no intervalado, você vai lá em cima e vai lá embaixo. Vai lá em cima, vai lá embaixo. Né? O contínuo você mantém mais no meio. Você tem até o fartlek que lembra um intervalado, mas essas oscilações são pequenas. Elas se mantêm ali naquela zona entre 90 e 60, ou 90 e 70, às vezes nem cai a 60. Tá? É uma oscilaçãozinha menor. Já o intervalado ele tem essa característica de ter essa oscilação maior, mais alta. Vai lá em cima e vai lá embaixo, recupera bem. Tá? Então por isso que não adianta intervalado com recuperação forte. Não existe isso. Você vai fazer um intervalado, você tem que fazer essa recuperação para você ir lá em cima de novo. E aí você tem o fartlek, como eu já expliquei, né? Aí você tem, a partir daí você vai criando, né? Combinando lá aquelas variáveis que eu mostrei no slide anterior, você vai surgindo métodos. Isso eu vou falar aqui tanto para musculação quanto para corrida, vou falar de uma maneira genérica para outros esportes também, tá, pessoal? E aí teria que entrar em cada esporte. Eu vou falar um pouquinho da corrida no final dessa aula e vou falar mais da musculação nas próximas aulas. Mas agora eu vou falar sempre de uma maneira geral. O método progressivo que você vai aumentando a intensidade no mesmo treino. Tem o regressivo, que é o contrário. Você começa forte e vai diminuindo. É muito raro, é menos trabalhado, tá? O pessoal da corrida gosta muito do progressivo. Para você terminar no ápice é mais difícil você fazer um regressivo, mas é possível, principalmente no intervalado, você pode fazer um regressivo, pode cair bem. Você tem um ondulatório, você pode fazer um intervalado, ondulatório também, onde você alterna. Você vai subindo, volta, desce. O circuito ele cabe muito bem na musculação, excelente método para você trabalhar na musculação. Onde você alterna, vou explicar, você alterna os exercícios, né? Alterna o estímulo sem recuperar, você sai de um exercício, faz o exercício, você pode fazer até para o mesmo grupamento, seria mais um superset, ou um triset, por aí, mas... ou de grupamento diferente, aí seria o circuito mais clássico, é agrupamento diferente, tá? Você faz exercício de peito, exercício de costas, exercício de abdômen, exercício de coordenação, exercício de agilidade, enfim, você pode combinar até variáveis, ou variar musculaturas, enfim, você abre um leque muito grande, mas sempre com responsabilidade, né, pessoal? É aquilo que eu falo. Sempre sabendo o que está fazendo, para quem está fazendo principalmente. E aí ou no circuito ou você dá uma recuperação no final, ou dá uma pequena recuperação no meio, enfim, vai depender do indivíduo, da fase do treinamento, o que você está querendo naquele momento, usando sempre a periodização também, variando essas formas de trabalhar os métodos, né? E aí você tem os drops, onde você combina séries de exercícios em cima da outra, pode ser do mesmo grupamento, aí já é mais característico no mesmo grupamento, ou séries do mesmo exercício, diminuindo carga, né? Aí você tem vários tipos diferentes, né, que esses métodos se aplicam, né? Aí o pessoal pega, às vezes, e estuda um pouco mais, mas enfim, como se fosse muito melhor, ou não é questão de ser muito melhor ou muito pior, é uma questão até cultural, porque as pessoas acabam gostando mais de um do que de outro, ou alguma hipótese científica acadêmica, às vezes se confirma, às vezes não se confirma, tá, pessoal? Os supersets, normalmente, aí já... O drop tá mais ligado ao mesmo exercício, você diminuindo um pouco a carga e empilhando séries. O superset está mais ligado a agrupamentos para o mesmo músculo, mas com exercícios diferentes, né? Você faz na sequência um supino reto no halter, uma flexão de braço, um supino no aparelho.
Geralmente 3, mas enfim, pode fazer 2, pode fazer 4, né? Aí vai depender muito do indivíduo, mas geralmente é 3. Você tem métodos de pequenas pausas também, né? Ou diminuindo a carga ou tentando manter, enfim. E aí geralmente no mesmo aparelho, por que não trocar de aparelho também? Pode ser, combinar exercício, enfim. Isso não tem uma maneira engessada de se fazer. Os estudos às vezes priorizam algum método por questões teóricas, por questões culturais, né? Mas você entendendo como manipular aquelas variáveis lá, nada impede, né? Aquela discussão que eu falei no slide anterior. Mix, combina isso daí. Eu sempre mando usar essa criatividade com moderação, entendendo a fisiologia, né? Lógico, para combinar isso, pessoal, é aquilo que eu falo. Deixa eu agora fazer uma ponderação ao que eu mesmo disse. Quando eu falo para que o profissional da área ele pode se servir disso como de um cardápio, né? Como ele vai. Como se fosse um cozinheiro pegando temperos e misturando, ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que ser um profissional que tem que dominar a fisiologia, dominar a bioquímica, dominar a prescrição, saber o que está fazendo, ter o conhecimento do aluno, ter feito a avaliação do aluno, saber o que ele está fazendo, né? Você tem que ter muito mais responsabilidade. Lógico, você pode pegar lá o modelo pronto do artigo científico e aplicar. Às vezes você vai precisar de adequar esse aluno, né? Mas você vai pegar o modelo mais pronto. Para você ter mais liberdade, né? Você precisa ter um embasamento maior também, uma responsabilidade maior, um cuidado maior. Por isso que eu sempre lembro essa questão da criatividade com cuidado, tá? E é aquilo que eu falo, não é religião, né? As pessoas elas querem adotar um método, um tempo de intervalo específico, um número de repetição específico, como se fosse uma religião e só pudesse fazer daquele jeito, né? Isso vem um pouco dessa noção acadêmica de tá comprovado cientificamente que aquilo tá certo e só pode usar aquilo, né? E não é por aí. Vai depender da situação, você vai usar um método, a depender do aluno você vai usar o outro. Enfim, eu acho que você tem que saber quando usar. Um exemplo que eu já dei, acho que em algumas aulas anteriores, como se você fosse um pintor. Tem cores que você vai usar mais, mas não quer dizer que você joga a outra tinta fora. Deixa lá, às vezes num quadro específico, numa paisagem específica, você vai usar aquela cor. Então, você tem que ter possibilidades, não excluir metodologias, né? Então, como eu disse, mais ou menos, aqui já é um exemplo mais prático da corrida. Eu não vou perder muito tempo da corrida, até porque essa aula já está ficando longa, né? Eu achei até que fosse fazer mais rápido. Mas você tem basicamente, lá, aquilo que eu falei, né? A intensidade aqui do aeróbico e o anaeróbico é o metabolismo que determina, né? Aquelas primeiras aulas. E aí você começa a utilizar as metodologias aqui diferentes, né? E aqui os tipos de treino. Dentro de um contínuo, dentro de um aeróbico, você tem vários modelos de aeróbico, de treino contínuo diferente que você pode usar. Eu coloco aqui como exemplo, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Eu não vou falar de cada um, porque vai ficar muito extenso o vídeo. Mas você pode fazer até mesmo um treino aeróbico intervalado. Contanto que esse momento de estímulo seja a partir de 2, né? Para ser aeróbico mais predominante, a partir de 3 minutos. Daí em diante, ele vai ser predominantemente aeróbico, mesmo que seja intervalado. Então, se você faz um intervalado de 3 minutos, de 5 minutos, na corrida é mais comum você passar por distância, né? Intervalado de 1 km, de 1,5 km, de 2 km, ele tende a ser um intervalado aeróbico. Agora, se você vai para um intervalado mais curto, de 500 metros, 200 metros, 300 metros, ele tende a ser um intervalado anaeróbico. E aí pode ser um anaeróbico alático, né? Que aí é um intervalo bem curtinho mesmo, 50 metros ali, porradão mesmo, 10 segundos, 15 segundos. Ou 200 metros, 300, 400, 500 metros, já vai tender a ser um anaeróbico lático, né? E aí é legal, né? Assim, são possibilidades que você pode usar. Você pode combinar aqueles métodos dentro desse modelo de prescrição. Você pode fazer um intervalado ondulatório, um intervalado progressivo, intervalado regressivo, intervalado mix, né? Por exemplo, dar um tiro na areia, um tiro na grama, e alterna isso daí. Enfim, são possibilidades. Você não tem que fazer isso não. Um treino na subida, um contínuo alternando o terreno. Enfim, isso aí, pessoal, é aquilo que eu falei, não é questão de certo e errado. Essas possibilidades elas vão se combinando e vai se tornando quase que infinito, né? Olha a quantidade. Eu botei os principais aqui, botei os principais só nas outras. Quer dizer, isso aí vai se combinando. Você tem que estar entendendo aquela primeira parte lá da fisiologia, né? Para você entender essa terceira parte aqui, essa parte final agora. Por exemplo, se você for para uma montagem de programa de corrida por semana, né? O que eu passo nos meus cursos, você vai utilizar mais ou menos, por exemplo, uma programação básica para um corredor. Você vai fazer um treino contínuo, final de semana, o corredor gosta, um longão no domingo, e aí durante a semana você pode fazer um treino intervalado, um treino anaeróbico, aí na outra semana o contínuo, né, do final de semana, aí você bota um contínuo também durante a semana, um aeróbico, o intervalado anaeróbico você deixa menos, porque é menos específico, né, ou se tiver numa fase mais intensa, você bota sempre um anaeróbico ali durante a semana, alternando um contínuo com um aeróbico, enfim, e aí esse contínuo não precisa ser sempre o mesmo, você pode alternar aqui, enfim, aí abre um leque de possibilidades que não tem como eu dizer qual é o certo ou o errado, é a situação que vai dizer qual vai ser a melhor ajuste. Eu tô frisando muito isso, tô até sendo repetitivo, tá? Justamente porque às vezes o que eu vejo por aí é o contrário, o pessoal fica querendo passar manual de instrução quase, né? Quase uma forma de uma receita de bolo, como se só tivesse aquela maneira. Não, existem caminhos diferentes, agora existem caminhos errados também, né? Não quer dizer que porque você pode variar que não existe errado, existe. Você pega um iniciante, você bota 2 treinos por dia, intenso todo dia. Pô, tá errado, não é por aí, né? É sempre entendendo todos esses preceitos que eu tô explicando. É aquilo que eu falo. Assiste às vezes de novo, assiste o curso uma vez, volta, assiste de novo, para esses conceitos ficarem bem definidos, tá? E aí o tempo de intervalo, o iniciante na corrida,
ele sente um pouco mais, você tende a trabalhar o intervalo um pouco mais longo, tá? E aquilo que eu falei, o intervalo mais longo, ele deixa você recuperar energia mais rápida, você recupera mais energia, então você consegue dar mais intensidade. Você tem um intervalo intermediário ali. O intervalo mais curto, ele tende a acumular mais metabólitos, ele fica um treino mais intenso, mais estressante, assim vamos dizer, né? E aí você tende a perder um pouco de intensidade também. Tá? Ele se torna mais aeróbico. O treino com intervalo mais longo, ele tende a trabalhar um pouco mais de força, você consegue botar um pouco mais de intensidade. Tá? Mas você pode mesclar, enfim, você pode mesclar aí, mas são possibilidades. Tá? E aí tem a questão do terreno também, que você pode usar diferentes tipos de terreno, né? Como eu já falei no slide anterior. Beleza? Eu quis falar basicamente aqui da corrida, tá? Eu me alongo um pouco mais isso aqui nos cursos específicos de corrida, mas só para dar uma luz, para trazer na prática como funcionam essas combinações, tá? Aí, por exemplo, num treino de intervalo, você vai utilizar para um indivíduo mais iniciante 3, 4 séries só do intervalado, para um indivíduo mais avançado, você pode usar 4, 5, 6, 7, tem gente que utiliza até 20, né, para um indivíduo super treinado, né? Aí vai depender muito da intensidade desse tiro também. Lógico, se o tiro for mais intenso, ele pede um número menor de repetições. Isso tudo você vai fazendo essa coerência, né? Se ele for menos intenso, você consegue repetir mais, né? E aí, se ele for mais intenso, o intervalo tem que ser mais longo. Enfim, isso aí tudo você vai combinando e vai compreendendo, entendendo que essas variáveis, uma está ligada, elas estão interconectadas. Para escolher uma, automaticamente você já tende a escolher outra, né? E aí fica uma indicação de leitura para esse módulo. Esse livro sobre música, inteligência e personalidade, né? A gente tem. Eu hoje em dia praticamente não consigo mais ouvir rádio, né? As músicas são péssimas. E pra gente entender um pouco, né, o que aconteceu, esse é um livro de um médico, vietnamita, mas acho que ele morava na França, trabalhava na França, e ele estudou como essas músicas mais recentes, né? A batida muito forte, ela prejudicava a cognição mesmo de crianças muito novas que começavam a ouvir aquilo e perdiam um pouco da sensibilidade, né? Depois elas perdiam mesmo o ouvido para música e não conseguiam mais desenvolver depois na vida adulta, e elas meio que viciavam, né? Nessas batidas mais grosseiras. Enfim, aí ele traz várias discussões sobre a cultura, sobre a política, enfim. É um livro bem interessante, aí fica a sugestão, beleza, de leitura. Então a gente já chegou aqui nessa quarta aula, eu vou aprofundar esse módulo, tá? Vou falar mais sobre hipertrofia e treinamento de força nas próximas aulas, então se você gostou, se você curtiu, compartilha aí, né? Deixa o like, beleza? Tem o Pix aí para quem quiser contribuir, tá? Fazer uma contribuição financeira. O canal ele não é remunerado, então ajuda bastante, ajuda a motivar, construir os próximos vídeos. Se você estiver precisando também de palestras, ou cursos, eventos, ou uma própria consulta profissional também, pode entrar em contato. Beleza, galera? Então é isso aí, e fica ligado aí. Tem minhas redes sociais, né? O outro canal de que eu falo mais filosofia tá aí também. Minhas outras redes sociais, beleza? Um abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.